Olá, vamos nós! Como eu costumo dizer, meu nome é Tatiane Carra e nesse vídeo nós vamos falar de desenvolvimento de equipes. Eu vou começar falando para vocês uma metáfora que eu aprendi com a Cornélia Bonenkamp, que é uma especialista em constelações e pensamento sistêmico complexo, nas mais de uma formação que eu fiz com ela, nas várias formações que eu fiz com ela. E ela tem uma metáfora que eu gosto muito. Ela diz assim, para a gente compreender o que está acontecendo, a gente precisa entender os ingredientes que compõem a situação. Então, por exemplo, se eu fizer um bolo e colocar frutas muito maduras, pouco fermento, talvez muito açúcar, leite na medida e farinha na medida e cozinhar esse bolo menos do que o tempo necessário, ao final, eu tenho um bolo? Essa é a pergunta que ela sempre nos faz. E a resposta que ela nos dá é: sim, eu tenho um bolo perfeito para os ingredientes. Então, você pode pegar papel e caneta, anota aí que a gente vai ver os ingredientes que compõem o desenvolvimento de equipes. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês recebam informações dos próximos vídeos. Prontos aí então para anotar os ingredientes que compõem o desenvolvimento de equipes? Bom, primeiro eu preciso dizer que a gente pode olhar isso por duas vias. Eu costumo olhar por essas vias e por outras ainda para ver qual que é a mais adequada para aquele contexto, certo? A via do pensamento sistêmico complexo, que é: primeiro, os princípios sistêmicos estão sendo respeitados nessas equipes, que são pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber? Então essa é uma forma de a gente olhar possíveis problemas que a gente pode estar tendo nas equipes e nos seus resultados, certo? A outra forma de olhar, que é essa que eu vou tratar agora, é sob o olhar da dinâmica de grupo, ou seja, do funcionamento dos grupos. Então, sob o olhar da dinâmica de grupo, nós devemos considerar 7 ingredientes que compõem o desenvolvimento de equipes. Primeiro, os objetivos são claros para todos dentro desta equipe? Porque, veja, se eu não tiver os objetivos claros, eu tenho pouca chance de ter pessoas comprometidas em prol deles. Outro ingrediente que compõe o desenvolvimento de equipes: motivação. Essa é uma queixa muito comum da gente ter quando a gente é convidado. Eu tenho uma equipe desmotivada. Bom, uma equipe desmotivada é a ponta do iceberg, é o resultado do bolo. Vamos ver os outros ingredientes que estão compondo esse bolo? Terceiro, qual é o estilo de liderança? E aí nós vamos pensar assim, nós temos 6 modelos de gestão: autoritário, democrático, meritocrático, foco no resultado, foco no cliente, foco no processo. Cada um deles produz consequências diferentes. Elas não são melhores nem piores, elas nem estão certas ou erradas. Para o alinhamento sistêmico dinâmico, nós sempre pensamos em consequências, ou seja, tudo que existe é perfeito para os ingredientes que compõem. E se eu quiser ter resultado diferente, eu preciso identificar esses ingredientes e fazer alterações neles. Então, retomando aqui, o objetivo é claro para todo mundo sempre que você tem um problema de equipe? Como é a motivação? E a motivação pode estar diretamente ligada ao estilo de liderança. O estilo de liderança também está diretamente ligado ao processo decisório. Ele é um processo decisório mais centralizado, mais democrático. O processo decisório mais democrático, ele leva mais tempo para acontecer. E aí, de novo, não tem melhor ou pior, certo e errado, mas nós temos consequências. O processo decisório também pode estar diretamente ligado à inovação, que é o 5º elemento que a gente observa no desenvolvimento de equipe. É uma empresa que consegue se readaptar rapidamente e, veja, inovação nesse momento é muito importante. Aliás, a gente pode fazer um vídeo só falando da questão da inovação, né? Eu vou fazer só um parênteses aqui.
eu sempre gosto de desafiar as pessoas com essa pergunta, né? Qual é a única certeza da vida? E as pessoas costumam me responder que a única certeza da vida é a morte. E eu diria que não, que a única certeza da vida é a mudança. E a morte nada mais é do que uma grande mudança. Então, segundo a teoria de Darwin, né, os mais adaptados sobrevivem. Né? Então, a inovação tem impacto direto sobre a sobrevivência de uma equipe ou de uma organização. E a mudança, embora nós estejamos num momento de uma grande mudança mundial, ela acontece o tempo todo. O sexto elemento é como acontecem as relações dentro dessa equipe. São relações cooperativas, são relações competitivas, são relações conflituosas. Como é que as relações acontecem? Sempre que a gente olha relações, a gente também vai identificar como é que está a motivação, como é o estilo de liderança e se algum dos princípios sistêmicos estão sendo desrespeitados. E a comunicação? Bom, a gente tem um espaço para comunicação, todo mundo pode falar o que pensa e como pensa. A gente tem estratégias de comunicação visual, a gente tem reuniões ou cerimônias ou rituais que permitem a troca. Então, como é que a comunicação acontece dessa empresa? Então, são 7 elementos que a gente olha quando a gente tem algum problema ou quando a gente quer melhorar ainda uma equipe, além dos 3 princípios sistêmicos. Então, retomando aqui, objetivos, comunicação, motivação, inovação, processo decisório, relacionamentos e liderança. Fico à disposição, deixa aí seus comentários, suas perguntas no vídeo e a gente pode assim construindo novos vídeos esclarecedores nesse sentido. Um beijo grande no coração de todos.